Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Ontem tivemos que abrir espaço para o nosso amigo Heródoto, que precisou abrir espaço para o futebol, mas estamos de volta, firmes, fortes, como bons nordestinos, ainda que adotados. Estamos aqui, cerrando os olhos e mantendo os mesmos olhos arregalados nos oportunistas de plantão. Cada vez que o presidente da República fala uma bobagem, aparece um monte de aproveitador fazendo discursos defendendo o presidente ou atacando, com discursos que a gente que está passado na casca do alho, a gente olha assim e diz aquele sei com C cedilha. O senhor e a senhora já fizeram isso? Já pararam para pensar que aquele seu vizinho que fica fazendo barulho às 3 da manhã, que é o primeiro a bater no peito dizendo que é a favor do Brasil? Quem de nós, brasileiros, é contra o Brasil? Só se for um louco, porque nenhum brasileiro é contra o Brasil. Nenhum ser humano é contra o ser humano. Ninguém é a favor do aborto, tanto quem faz quanto quem não faz. A questão não é essa. Todos são a favor da vida. Todos são a favor da liberdade, sendo a sua, porque tem um monte de gente que quer ser dono da liberdade alheia. É aquela história da menininha que vira para o menininho e diz: nós somos todos iguais, homens e mulheres. E o menininho responde: mas eu sou mais igual do que você. Será que não está na hora de nós, brasileiros, tomarmos vergonha na cara e fazermos a nossa parte? Respeitarmos o nosso vizinho, os nossos filhos, as nossas esposas, botar uma mão na consciência e assumir que nós não sabemos tudo. Só assim a gente pode crescer. Podia aqui contar fábulas chinesas sobre sabedoria, mas tudo tem seu tempo. Inclusive, tempo de sobreviver. Hoje nós vamos conversar, não a primeira vez que ele já esteve aqui no programa, um cara que anda batendo na trave por aí, mas assim como o motoclube, já o resultado de um trabalho bem feito vai dar um resultado mais justo. E ele bateu na trave também porque ele escapou de um acidente feio essa semana. Nós vamos receber Luiz Henrique Lula da Silva, suplente, primeiro suplente de deputado estadual, um dos dirigentes do PT e um petista de carteirinha de muito longa data. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, Geraldo. E obrigado mais uma vez, receber o convite de vocês, estar aqui e poder conversar com a grande massa de telespectadores que são assíduos nesse programa de grande repercussão no Maranhão, pela qualidade que vocês fazem esse programa. É uma satisfação estar aqui com vocês outra vez.
Obrigado. Pois é, Geraldo. Já começando logo o Botafogo. Larga logo a sola. A gente tem acompanhado aí, né, Henrique, que a campanha 2022 já começou, né? Direto mesmo aí, um lado e outro, direita, esquerda, repetindo aí os mesmos discursos. E você, né, como dirigente do PT, né, o PT é uma peça fundamental ali no quebra-cabeça, principalmente da esquerda. E a pergunta é assim, e o PT, vai com Flávio Dino ou vai com Haddad? Com que nós formos, pelos nomes que você citou, nós estaremos muito bem servidos, né? Os dois são grandes personagens da vida pública nacional. O Flávio é, sem dúvida nenhuma, o governador Flávio Dino é, sem dúvida nenhuma, hoje uma figura central na política brasileira, é uma referência da esquerda brasileira e tenho certeza que se ele vier a integrar, ele voltar, né? O Flávio era do PT, ele foi para o PCdoB. Se ele voltar ao PT, será muito bem recebido, muito bem acolhido. Então a condição é ele estar afiliado no PT? Eu acho que há uma discussão em torno do companheiro Flávio Dino e dele próprio, de que ele pode servir no plano nacional. Que o próximo desafio que ele se coloca, e aí passa pelo indivíduo, né? Obviamente que é o desejo de outras pessoas, deve ser, mas passa pelo indivíduo. E eu percebo que desde o dia da posse, no discurso de posse, quando eu o cumprimentei, naquela fila imensa, né, de pessoas que ficam ali, e eu tive no Palácio dos Leões na primeira posse e tive na segunda posse. Eu o cumprimentei dizendo, isso não foi discurso de governador eleito, isso foi discurso de candidato a presidente. Ele riu, porque ali eu percebi na fala, nas referências, que alguma coisa rondava o juízo do Flávio na perspectiva nacional. É óbvio que o PT tem um candidato natural, que é o companheiro Fernando Haddad. Alguém que tem 47 milhões de votos, né? Que foi para o segundo turno, numa disputa ali extremamente encarniçada com o presidente que venceu, o presidente eleito. É óbvio que um homem desse também não está de forma nenhuma fora do jogo, muito pelo contrário, é o nome do PT. Mas seguramente o Partido dos Trabalhadores deve fazer uma avaliação disso lá na frente, é muito cedo para tomar decisões. O próprio passa também pelo Fernando Haddad, né, para saber qual é o nível de reflexão que ele faz de todo esse processo e daquilo que será melhor para a sociedade brasileira daqui a 4 anos. O governo Bolsonaro é tão desastroso que a gente já começa a pensar em 22 com 6 meses de governo. É um desastre o governo. E é por isso que tem uma espécie de antecipação do calendário. Então, assim, seja Flávio sendo candidato, obviamente, pelo PT. O PT não vai admitir, entendo eu, que apoie um candidato com o legado que tem, né? Com o que saiu da eleição. Como o partido com o maior número de cadeiras na Câmara, com uma boa eleição de vários governadores na região Nordeste, com o tamanho da eleição do Haddad, a primeira eleição do Haddad. Nós sabemos que com certeza ali tem um ingrediente, o fator Lula, não é inegável, não é só o Haddad. O Lula também teve grande participação naquele resultado. E eu creio que daqui a 4 anos, né, daqui a 3 anos e meio, que já se passaram 6 meses, nós teremos que nos debruçar sobre qual é o melhor nome para o projeto nacional de país que a gente quer, que não tem nada a ver com esse que está implementado atualmente pelo atual governo, pelo esse desgoverno. Nós somos comandados pela Câmara, não é nem pelo Palácio do Planalto. Henrique, votaria em quem internamente? Dentro desses dois nomes? Não, como eu te disse, os dois nomes são grandes nomes. Essa decisão é uma decisão que passa por um processo de filiação que não tem a ver com votação. Para mim, como nordestino, se o Flávio vier para o PT, é óbvio que, como maranhense, como nordestino, eu tenho, por óbvio,
preferência por ele, pela condição de maranhense, pela condição de nordestino, pela condição de petista, ele vindo para o PT. É óbvio que dentro, se tiver um processo de prévia interna, é natural que nós, nordestinos, não só eu, mas todos nós, e nós, maranhenses, em ele vindo para o Partido dos Trabalhadores, é óbvio que eu preferiria a candidatura do Flávio, entendendo que ambos os candidatos são excelentes nomes que o PT poderia apresentar no cenário nacional. Mas, obviamente, que a condição para que eu possa votar no Flávio para presidente seria ele estar no Partido dos Trabalhadores. E, obviamente, seria prazeroso tê-lo conosco de volta. O Flávio conseguiu uma atenção nacional maior agora esses dias, por conta da declaração de Bolsonaro, né, que eu também já fui chamado de Paraíba lá no Rio de Janeiro. Mas eu também. O Natanael também, né? E Flávio foi lançado candidato a presidente pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Hoje foi mais uma vez citado por um da tropa de choque do presidente, que é o Onyx Lorenzoni. E sofreu um ataque essa semana. Um ataque não, né? Um assédio, como é o nome daquilo, Natanael? Um garoto, né, com celular, falando dos aumentos de imposto de Flávio Dino, e ele até tentou estabelecer um diálogo. Não, mas continua. Depois a gente comenta esse pode até episódio, aumentar. Você acha que essa visualização maior do Flávio Dino é resultado de um trabalho ou uma barbeiragem da equipe de Bolsonaro que está dando munição para o inimigo? Especificamente nesse episódio, que é o episódio do ataque ao nordestino, não é só ao Flávio Dino. A forma pejorativa com que Bolsonaro se dirigiu aos nordestinos não é diferente, gente, da forma com que ele se dirigiu em algum momento para as mulheres, aos negros, aos gays. O Bolsonaro é recorrência. É um caso perdido. Ali não escapa nada. Nós temos um inepto, um incapaz, um sujeito completamente despreparado na presidência da República, que uma circunstância histórica, talvez única, o colocou ali. Eu acho que especificamente nesse caso, reverbera todo o preconceito que aquele cidadão tem contra nós, nordestinos, mas também nesse momento eu admito que a gente considera que é uma tremenda barbeiragem, porque o Flávio Dino não esconde de ninguém a sua pretensão de ser candidato à presidência, mas ele coloca também as dificuldades e inclusive os limites que isso possa ter, porque não é uma decisão que não é só dele, tem um conjunto de fatores que pode fazer com que isso dê certo. E aí o Bolsonaro o brinda com uma fala desastrosa daquela e desastrada, e além do mais, não se limitou ao Flávio, mas trouxe toda uma região para esse debate. Trouxe toda uma região se solidarizando com o governador do Maranhão. Além do que, é uma infâmia o que ele diz. Porque Flávio é tudo menos o pior governador do país. Muito pelo contrário. Faz um governo com as dificuldades que tem no estado pobre que tem, muito competente. Mas eu acho que quando ele fala assim desses, o estado de Paraíba e o pior de todos é o do Maranhão, ele não quis dizer o pior governador, eu acho que o pior adversário que ele fez. Mas a gente comenta isso no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o Luiz Henrique, dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, e o primeiro suplente de deputado estadual. A gente estava comentando aqui a questão que Bolsonaro, né, Natanael, lançou o Flávio Dino como seu principal adversário, e eu acho que ele não quis chamar Flávio Dino o pior de todos, não o governador, mas o pior de todos, porque é o que bate mais nele. E aí faltou a gente comentar a questão do rapaz, do jovem do MBL lá, que pegou o governador lá no aeroporto. Você queria falar alguma coisa, Natanael? Não, Geraldo, assim, é preciso, né, assim, acho que uma das maiores lições, né, que a sociedade está tendo do momento que o país atravessa nos últimos 4 anos, e pelo visto vai atravessar por mais 4, porque a população está assim dividida, é que essa guerra ideológica atinge todo mundo.
E a tecnologia do celular também aproxima muito mais isso. Então, assim, é aquele sentimento que a gente fala assim, de uma autenticidade da população. Não tem como mais esconder, não tem como mais preparar uma pessoa para estar na frente da câmera, no Media Training, para falar, se tem milhares de celulares, milhares de câmeras prontos a disparar a qualquer momento e fazer um estrago como foi feito ali. Então, assim, o reflexo dessa atitude desse rapaz lá do MBL é o clima que está se colocando no Brasil. Porque assim, a esquerda também comemora quando o Moro é atacado no supermercado. Exatamente. Gilmar Mendes já foi atacado em avião. Então, assim, os ministros do Temer no Japão, lembram? Os empresários detonaram com eles lá. Eu, como sou atacado quando o moto perdeu, então assim, é normal, faz parte do jogo ali. Entendeu? Então, assim, não dá para se vitimar disso, nem um lado, nem de outro. E o garoto, acho que ele não fez... acho que não foi uma agressão, foi duro, mas... Eu acho que também não foi agressão, foi uma coisa inconveniente, né? Mas aquela coisa, se a gente homem público tem que responder. Tem que passar por isso, né? Então, assim... E tem que estar preparado. E tem que estar preparado para isso, assim, até, sabe, eu acho que o projeto, até porque o Flávio é um cara muito preparado, sabe que vão ter outras situações dessa, ainda mais agora com esse nível de exposição que está tendo, então assim, mas eu acho que não foi ataque e foi uma coisa natural do jogo. Eu falei ataque entre aspas. E Henrique, né, já entrando nessa coisa também, a gente observa o seguinte, né, essa polarização do Brasil hoje entre direita e esquerda, o presidente erroneamente chama todo mundo de comunista, né? Assim, no repeteco de 64, década de 60, no repeteco, sabe, daquela coisa toda, eu estou assistindo inclusive, Geraldo, né? Muito bom, Netflix, Trotsky, né? Conta ali um pouco de ficção, mas muito do que aconteceu também, é justamente isso, assim, o que está em jogo, todo mundo quer ali falar para suas massas, né? Se comunicar com suas massas, convencer qual é o melhor, né? Por exemplo, na minha avaliação hoje, o governo dos primeiros 6 meses do governo Lula, quanto da ex-presidenta Dilma, foram melhores que o presidente Bolsonaro. Isso não há o que se discutir. Por quê? Ele não desceu do palanque, né? Continua no palanque, continua atacando a esquerda, continua atacando as minorias, pensando que está atacando uma ideia, né? Uma teoria que é o socialismo, não gostaria de chamar de comunismo, né? O socialismo de modo geral, que as pessoas se preocupam com negros, com índios, que sempre foram atacados, e pensa que, tirando o privilégio disso, que ele chama de privilégio, que são direitos, né, vai conseguir diminuir a esquerda. Né? E não vai, Geraldo, porque isso vai causar um efeito contrário. Tanto é que provou que ele foi lá na Bahia, né, que ele me disse com o governador, e dizendo que somos todos paraíbas e tal, você não já de popularesco, não chama de populista, né? A gente sabe o quanto o cara é preconceituoso, ele já assumiu, já saiu do armário há muito tempo, e sabe, tenta ali dissuadir de que não é daquela forma. Então, assim, ou a pessoa é ou a pessoa não é. Agora, esse reflexo, Henrique, disso tudo ali, eu acho assim, a minha avaliação é que vai nos condenar para mais 3 meses e meio de campanha. Né? Vai ter um intervalo ali que é fundamental, que são as eleições municipais, né? Que assim, é aquela coisa, né? No jogo de xadrez, a gente vai tomando os postos ali para tentar dar o checkmate. E você falou que o PT também está se preparando para isso. Como é que você enxerga essas eleições municipais de 2020, né? Já projetando para 2022? Eu acho que, ao contrário do que você sinaliza, ainda que nesse momento esses dados e essas circunstâncias que aparentam possam levar à tua análise, mas eu creio que em algum momento vai aparecer serenidade nesse processo, porque ninguém suporta essa permanência do palanque, né? O Bolsonaro é porque ele é um irresponsável, né? Ele é um inconsequente. E como inconsequente e despreparado, ele só consegue sobreviver nessas circunstâncias. Mas a minha mãe e minha avó diziam que não briga dois quando um não quer, né? Eu acho que da parte da esquerda, é óbvio que depois, diante de tantas cacetadas que a gente leva, de tanta injustiça, eu me lembro que há um ano atrás, quando eu estive aqui,
a gente já alertava para aquele estado de exceção, de ambiente de estado de exceção que se punha no país. A gente já colocava circunstâncias em que o poder judiciário tinha se politizado. E o tempo só se encarregou de dar razão àquilo que eu disse há um ano atrás. Que aquela Operação Lava Jato era uma farsa, que havia muita política ali, que havia interesses escusos. E tudo isso, um ano depois, se revela, mas infelizmente o resultado da eleição já estava dado. Eu creio, sim, que o temperamento do Haddad, que é um antagonista, o principal antagonista vindo do processo eleitoral, por temperamento e por academicismo, né, que é um homem da academia, ele tem muita tranquilidade. Ele procura não ficar no palanque, muito pelo contrário, ele desceu do palanque. As críticas que ele faz, inclusive, são pontuais. A própria estridência do PT na Câmara Federal, você pode ver que há um sentido, uma espécie de recuo no jogo das palavras, no jogo da atuação política. Porque o que está por trás disso aqui é muito mais grave. É muito mais grave do que a beligerância verbal do Bolsonaro. Porque Bolsonaro, isso é verdade que ele é um inepto, mas é verdade que a política do Paulo Guedes é a política que interessa a uma elite internacional do capital internacional e das multinacionais, principalmente dos interesses americanos aqui dentro. E que rapidamente nós estamos nos deparando com a dilapidação do patrimônio nacional. Você tem uma Embraer vendida por um preço no hotel. A Embraer custou o preço do Copacabana Palace, gente. Agora, a BR Distribuidora não vale o Magazine Luiza. Então tem alguma coisa errada nesse processo. E é algo muito grave, é muito rápido, porque eles têm pressa. O desmonte dos trabalhadores nos seus salários, nos seus direitos, nas conquistas, o desmonte dos programas sociais includentes, a volta do Brasil praticamente para o mapa da fome, a perda do Brasil da condição de país soberano, altivo, deixado pela política externa que o presidente Lula implementou e a presidente Dilma deu continuidade, a um país subalterno aos interesses de uma única nação, a fragilidade dos BRICS sem o Brasil, com as dificuldades que o Brasil passa hoje, com o governo que temos. A nossa soberania é ameaçada por um enclave dos americanos em Alcântara. São coisas muito graves e que não vale, agora não vale apenas o discurso panfletário. É preciso ter um outro nível de reação muito mais complexo, muito mais difícil. Porque o Bolsonaro faz o palanque, mas as forças que estão no Congresso, na grande mídia, no capital internacional, do capital financeiro, agem de maneira... É por isso que ele não vai cair. Porque o que ele se propõe a fazer interessa a esses setores da... Pois é, com relação ao Lava Jato, Henrique, assim, eu discordo um pouquinho, porque assim, eu acho que a Lava Jato, assim, se apropriaram dela politicamente no meio do caminho, porque assim, ela tem resultados efetivos. Por exemplo, ela conseguiu repatriar, né, milhões de dólares aí desviados. Bilhões de vários partidos. Aí eu sou contra a criminalização só do PT, né? A maioria dos partidos hoje que controlam o Congresso ali tem implicações seríssimas na Lava Jato. E assim, a culpa foi só o PT, isso eu sou contra. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, se apropriaram dela politicamente e foi comprovado aí com as atuações aí do ministro aí, do Sérgio Moro, do Deltan, de todo mundo. Mas eu acho também que não pode chegar assim e se zerar o trabalho da Lava Jato. Eu acho que deve chegar assim, ó, a partir do ponto, o que foi político ali, ter uma nova oportunidade de julgamento, que se reabra o processo, se faça a coisa com clareza, como a justiça espera, com imparcialidade, sem essa conotação política que ficou latente nesses vazamentos aí, que eles têm até eu chamo assim de cara de pau, Geraldo, de tentar negar. Não é uma coisa tão explícita quanto essa, mas eu acho que a Lava Jato, né, não pode ser também jogada toda fora. Acho que ela teve seus méritos, né? Infelizmente se apropriaram dela politicamente, aí já foi comprovado isso, né? Está na cara do Brasil e está na cara do mundo, tanto é que a maioria dos jornais mundiais condenam esse tipo de coisa. Então assim, e não pode se condenar, mas assim, eu acho que o caminho, Henrique, é sim esse do diálogo,
Sabe, porque assim, querendo ou não, está todo mundo aqui no fogo. Como tu falaste, eu concordo contigo, assim, acho que o brasileiro não vai aguentar sofrer mais 3 anos e meio. Não tem como. Mas assim, ninguém desce do palanque. Nem a esquerda, nem a direita, essa extrema direita. Né? E o pessoal da esquerda mais militante ali, mais afetivo ali. Todo mundo ali está com o palanque armado. A gente acompanha isso. Eu te digo que todo mundo está muito... Nós da esquerda, que temos responsabilidades com esse país, nós estamos muito preocupados. Ainda que você tenha razão em alguns pontos que você levanta a Lava Jato, e eu te digo mais, um senão aqui, não há R$1 do PT repatriados. Não há. Definitivamente não há. Mas mesmo quando você avalia a Lava Jato por esse fator, na hora que você soma a quebradeira que ela gerou no país, porque nenhum país faz isso, pega as suas grandes empresas, seus grandes empregadores, as empresas que são responsáveis por setores estratégicos e quebra. Não existe isso. Isso aí foi um resultado indesejado que aconteceu e por irresponsabilidade de muitos membros na condução de algum momento da operação. E o que é engraçado, só para reforçar isso aqui, Geraldo, né, que agora esse governo aí, que está aí, né, se travestido, se apropriando da família só deles, né, a religião é só deles, né, tudo é só deles, ninguém me presta mais do outro lado, né? Está escondendo dados, proibindo investigações. Querendo esconder os dados do INPE. E no governo do PT, eu me lembro muito bem da fala da presidenta Dilma, ela falou que ela nunca teria tanta autonomia daqui para frente para investigar, no caso a Polícia Federal, como ela deu e continuou. E isso é verdade. E esse governo hoje em dia esconde, omite, trancando, né, até com autorização do Supremo. Esconde, omite, falseia, censura, e a população é autoritário. Acha normal. Né? Isso é muito grave. Isso está se tolhendo liberdade, Geraldo, né? Conquistadas aí a duras penas. É porque a população acredita que estão pegando bandidos. E até estão. Mas só que você não pode quebrar a ordem institucional para prender os bandidos. Até porque os mais espertos, que têm grandes advogados, dão um jeitinho lá na frente. Vamos fazer mais uma paradinha, você toma a palavra. Já já, Henrique. Voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje conversamos com o Luiz Henrique, dirigente do Partido dos Trabalhadores, e falamos sobre o PT, que afinal de contas parece até que é aquela musiquinha, né, do tiro ao Álvaro. Mas vamos lá. Henrique, o PT está em andamento o processo, né, o PED. Eu li uma reportagem dizendo que, inclusive, há uma preferência dentro do partido para que assuma a presidência do Partido dos Trabalhadores o Fernando Haddad, que contraria Lula, que quer que continue a Gleisi Hoffmann, segundo os dirigentes do PT, justamente para dar esta suavidade das negociações, que o Haddad parece que é melhor do que a Gleisi, que a Gleisi parece que é daquelas que vai para murro, né, Natanael? Parecida com o sobrenome da outra lá da direita, né? São conterrâneas até, são meus conterrâneos também. Enfim, Hasselmann, né? Sérgio Moro, Joyce Hasselmann, Gleisi Hoffmann e Geraldo Jensen. O PT está se discutindo, Henrique, agora nesse processo. Vocês não assumem, não veem nenhum erro estratégico dentro do partido que resultou em maus resultados para vocês ultimamente? Eu acho até que, do ponto de vista de resultado, nós não tivemos resultados desastrosos. Eu diria. Só perderam a presidência, né? Perdemos a presidência, mas perdemos a presidência para quem? Não foi só para o Bolsonaro. Pô, perder para Bolsonaro é pior do que perder para Fernando Henrique. Perdemos para a Justiça, perdemos para a imprensa, perdemos para o capital financeiro internacional, perdemos por uma série de coisas que a gente precisa pôr à mesa e que agora que as coisas vieram às claras para a população. Eu te garanto que tem muita gente arrependida com o resultado. Eu tenho certeza disso. Apesar do Natanael colocar que a sociedade está dividida, ela tem de fato esse sentimento difuso de divisão, mas o dado real é a avaliação do governo Bolsonaro.
o dado real, que é o pior governo avaliado pela população, não só por nós, que somos opositores, não só por vocês que são da imprensa, mas pela população, num patamar de 30%, e ele é menor do que isso. Ele é menor do que 30%. Nós cometemos erros. Eu diria que talvez quem cometeu o maior erro foi o presidente Lula. Porque no auge da sua popularidade, ele poderia ter feito mudanças. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. Muitas reformas. Ao invés de se associar ao PMDB, poderia ter exterminado o PMDB. Mas poderia ter feito esse caminho, que era um caminho que a Constituição permite, plebiscitar algumas questões, e ele puxar essas questões, como lá atrás, alguns outros puxaram, por exemplo, a campanha do petróleo é nosso. Então, nós erramos, nós admitimos que erramos. Nós erramos como partido também. É inegável que nós nos enveredamos, nós nos embaranhamos com a ordem estabelecida. Só que para a gente, aquilo que é normal para os outros, para a gente não é. E alguns de nós cometeram erros. Eu não posso defender o Palocci. É um ladrão, tem que estar preso mesmo. Não dá para defender alguns. Agora, claro que a maioria de nós que cumpre pena, que está penalizado não só porque está em cárcere, mas penalizado socialmente, penalizado publicamente, execrado. Todos, ou quase todos, são rigorosamente inocentes. Estão condenados pelos seus erros, não são pelos seus acertos, não são pelos seus erros. Estão condenados pelo que fizeram de bom, de bem para esse país, não pelo aquilo que produziram como erro. Então é óbvio que o PT faz essas reflexões, mas o PT não pode ficar o tempo todo fazendo autocrítica. Nós temos que dizer para a sociedade, nós temos um legado que dado a esse país de milhões de pessoas inclusas, de milhões de pessoas que ascenderam à classe média, de milhões de pessoas que não tinham um bico de luz em sua casa e passaram a ter, de milhões de pessoas que tinham bicicleta passaram a ter moto, que tinha moto passou a ter carro, que não tinha teto, de pessoas, povoados que nunca viram a figura do médico e no nosso governo viu. Então nós não podemos ficar o tempo todo remoendo erros que a gente cometeu, e cometemos, óbvio, diante do legado que nós temos e que a população reconhece. Do valor que nós implementamos para os salários. Nós tivemos no período do Lula e boa parte do governo da Dilma, regime de emprego de Europa com 5% de desempregados. Não é esse desastre aí que beira os 15% hoje. Então nós não podemos ficar o tempo todo, e sempre se coloca isso pra gente. Ah, vocês têm que fazer autocrítica. Caramba, a gente faz, mas a gente vai ficar fazendo autocrítica o resto da vida? Não, porque nós temos um legado que nós entregamos ao país e que nós sabemos o que fizemos por esse país. Esse país conosco cresceu, esse país conosco se desenvolveu, esse país conosco distribuiu renda, ficou mais igual. E eu acho que o nosso resultado é maior do que nossos erros. Eu não acho, eu tenho certeza, e é o povo que acha isso também. Prova é que, mesmo diante de todo aquele bombardeio, o Haddad ainda teve a quantidade de votos que teve. Nós estamos nos preparando para a eleição do ano que vem. Nós estamos, inclusive, em processo interno, você acabou de falar, do PED. Nós estamos fazendo um esforço nesse sentido, de que a gente consiga entender que a conjuntura é diferenciada, é complexa e é difícil. No Maranhão mesmo, os dois setores mais antagônicos que tinham as duas heranças, Dutra e Washington, eu estou simbolizando nas figuras, fulanizando a disputa do PT. Era sempre assim, a turma do Washington, a turma do Dutra. Essas duas turmas, de quem nós somos filhos, né, a nossa geração é filha de ambos esses projetos políticos, as figuras políticas, as expressões políticas, agora nós nos unimos, nós nos juntamos. Mas uniram mesmo, Henrique? Você faz parte da CNB, né? Não, eu faço... Você não é da... Não faço. Eu faço parte de um bloco chamado Muda PT no Maranhão. Isso, perdão. A CNB é a maior. É a maior. E ela foi a nossa antagonista da vez passada. Nós vencemos... A CNB que são os sarnopetistas? Essa alcunha, é duro ouvir isso, ela é do passado, os companheiros cometeram já se juntaram seus erros e eles hoje estão integrados à base do apoio do governo Flávio, fazem parte do governo. O companheiro Inácio, por exemplo, é o deputado do PT, faz parte da base de apoio do governo. O próprio grupo ligado ao Washington hoje ocupa a MOB, faz parte do governo,
está lá representando o PT nessas estruturas de Estado. Portanto, nós não temos hoje problemas nenhum. Sim. Então, se nós não tínhamos problemas de onde estamos no Estado, se nosso candidato a presidente ou nosso projeto de país é o mesmo, se nós não temos grandes diferenças do ponto de vista da ação programática, do ponto de vista das metas do partido, por que a gente vai ficar disputando poder interno, fazendo disputa interna? Então nós tomamos, com muita sobriedade, com muita tranquilidade, nós fizemos um grande debate entre nós e aí juntou-se as duas pontas. O Inácio, que foi o candidato que perdeu para nosso campo da eleição passada, com o Lobato, que foi o candidato que o venceu da vez anterior, e juntamos eles. Nós juntamos todos eles numa mesma chapa, com uma mesma tese, com o mesmo número de delegados, com o mesmo número de oferecimentos e indicações para a futura executiva, de maneira tal que a gente consiga, ao sair desse processo, a gente saia com um partido mais estabilizado, com um partido com um projeto político unificado, Henrique, homogêneo. Com relação a isso, bem aí, deixa eu te fazer uma pergunta que é um parêntese. Quando o Lula, no auge da popularidade de Lula, entrou muita gente no partido que eram oportunistas, pessoas que eram gente de direita, gente de curral eleitoral. Muita gente, não precisamos dar nomes essas pessoas já saíram do partido? Olha, por incrível que pareça, a quantidade de pessoas com esse nível eu não quero citar nome, mas eu poderia. Eles não ficaram um pouco tempo no PT. E o PT talvez tenha sido o único partido que alçou poder nacional, que ao contrário de ganhar, perdeu. Perdeu deputados, perdeu senadores, porque exatamente não teve esse enxame do ponto de vista macro. Teve ali uma ou outra situação que se agregou, um Fábio Godinho da vida, né? Mas rapidamente foi voo de passagem, procurou seu destino, porque aqui não era o seu lugar. Então isso não é problema para a gente não teve esse trauma, não. Henrique, ótimo. Em 2002, Lula se elegeu com aquele clamor popular todinho. Em 2006, logo depois ali do sacrifício do mensalão, chamar assim, Geraldo? Ele deu o braço para Sarney, se aliou com o Sarney ali para estabilizar a aeronave ali, Recentemente teve aí e deu o que deu, Eu costumo ter aquele ali como marco zero, que foi essa aproximação do Lula com o Sarney. E recentemente a gente teve um encontro aí do governador Flávio Dino, eterno opositor também do Sarney e do seu grupo, numa reunião, num encontro, para discutir o Brasil, discutir a democracia. Como você avalia esse encontro do Sarney com o Dino e você acha que esse caminho de aproximação com o PMDB, mesmo tendo a marca do erro histórico em 2006, ele ainda é viável, ainda é possível? Olha, particularmente, eu tenho dificuldade de responder a tua pergunta, porque não foi eu que fui visitar o Sarney, foi o Flávio. Eu tenho dificuldade de responder isso. Mas eu acredito que o Flávio fez esse gesto diante desse momento que o país vive. E que eu tenho certeza que eu talvez tenha visto nos últimos anos um dos artigos mais profundos que alguém fez sobre a análise crítica do país foi do Sarney. Recentemente eu vi, ele publicou um artigo falando dessa realidade que a gente vive hoje, e ali estão todas, você pode divergir do Sarney, esse Sarney que é da província, mas o olhar do Sarney sobre a complexidade do momento que se vive, a gente não tem como divergir, está ali. Eu acho que o Flávio fez esse gesto para não ficar caracterizado um ranço. Ele tinha procurado o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha procurado o Lula. Ele, obviamente, um outro presidente vivo, não um presidente legítimo como Temer, que esse aí certamente não faz parte dessa... Ele procurou o Sarney para conversar. Eu acho também que talvez são recados que o Flávio dá para o Estado e também... Obviamente, para quem quer dar um voo nacional, a figura do Sarney, o Sarney pode ter ficado pequeno no Estado, Pode, porque ainda existem várias
A gente sabe que existem várias ramificações aqui do grupo, ainda muito sustentadas no Maranhão. Mas no plano nacional, o Sarney seguramente ainda é uma grande expressão política. E será. Até por questão de merecimento, né? Será que a Dilma não merecia uma visita antes do Sarney? Porque... Como eu te disse, essa pergunta tu tem que perguntar ao Flávio. Vai ver porque a Dilma foi caçada e o Fernando Collor também, aí não ganha visita. Mas a gente, olha, vamos ser justos. Olha, talvez não tenha governador que tenha defendido mais a Dilma do que o companheiro Flávio Dino. Com certeza. Ele foi de uma coragem que faltou até alguns petistas. Então, assim, e a história, o Lula, o Flávio, nesse sentido, por não visitar a companheira Dilma, com certeza ele troca figurinhas por telefone, pessoalmente, seguramente, ele está perdoado aí. Não, com certeza. E a história está mostrando, né, quem tinha razão em defender e está do lado. Nosso tempo já acabou, mas mesmo assim a gente vai brincar de bloqueio e compartilha. Quer ver? Tá bom. Tem até o nome aí, Natanael, que ele já deu um sinal ali que parece que não vai dar muito certo. Bota o primeiro aí. José Dirceu, companheiro José Dirceu. Como era? Não era ele que... Não, Geraldo era o José Genuíno, né? Bloqueio ou compartilha o Zé Dirceu? Compartilho totalmente. Zé Dirceu é uma das grandes expressões políticas do país. É um desses que eu citei. Está preso não é pelos erros que cometeu. Está preso é pelos acertos do que fez. Segundo nome. Segurou o veneno do mensalão, né? E aguentou calado, né? Pode botar o segundo. E esse aí, o Antônio Palocci? Já respondi. Do mesmo jeito que o deputado do PSOL olhou para Moro e disse: você é um juiz ladrão, eu digo do Palocci. Ele enganou lá dentro do PT? Seguramente, porque a gente não vasculha as contas das pessoas, né? Terceiro nome. Pronto, agora é aqui do nosso quintal, Eduardo Braide, bloqueia ou compartilha? O PT provavelmente na eleição que vem ou faz uma discussão de candidatura própria ou vai por uma política de aliança pela esquerda. Eu particularmente defendo a aliança pela esquerda. Eu acho que o PT não pode ser hegemonista. O PT não tem hoje, para meu ver, um nome ainda que justifique lançar candidato a prefeito de São Luís. Então eu acho que nós temos dois bons nomes na esquerda, o nome do Rubens, o nome do Bira do Pindaré, e eu acho que nós precisamos reunificar a esquerda no país. E um gesto que nós poderíamos dar seria, nesses lugares em que nós temos uma densidade eleitoral menor, a gente ceder espaço para uma densidade eleitoral maior. Eu acho que hoje, tanto o Bira como o Rubens, digamos assim, eles estão nesse perfil. Por conta disso, naturalmente... Bloqueia o Braidinho, né? O Braidinho. Eu tenho que bloquear o Braide. Meu amigo, gosto muito dele. Torcedor do Sampaio, mas vou ter que bloquear. Até que enfim alguém bloqueou o Braide, que todo mundo morre de amores por ele. Vamos ver, para terminar, quem tem aí? Pronto, o deputado aí, Duarte Júnior, grande comunista também lá do PCdoB. Bloqueia ou compartilha aí? Olha, eu não conheço o Duarte, não tenho relação. O que eu posso falar dele é a história de ouvir dizer. Um deputado atuante, mas um deputado com muita polêmica no seu pouco tempo de mandato, na sua trajetória política. Não sei, eu acho que pela primeira vez eu vou ficar em cima do muro. Não tenho uma razão para bloquear, mas também não tenho razão para Ele também quer ser candidato e ele ficou na frente de um bocado de gente aí que tá... tem todo o direito, toda a legitimidade. Tá correndo aí por fora. Muito bem. Henrique, é sempre um prazer ouvir as suas análises, eu fico muito satisfeito e impressionado de ver como você tem amor por este partido. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a vocês. O amor que eu tenho pelo PT não é só um amor por um partido, porque isso seria de alguma forma messianismo, fanatismo. Não é isso, é pelo que o partido representa, pela história que construiu no nosso país, pelo legado que tem, pelo aquilo que conseguiu fazer, todas as vezes que assumiu esferas de poder. É nossa, por exemplo, orçamentos participativos, essa experiência fabulosa do orçamento participativo. É nossa esse governo, principalmente do governo Lula, que democratizou a República, que republicanizou as indicações, inclusive do Supremo, que hoje paga caro por isso. Eu acho que nós, os aparelhos de justiça, os aparelhos policiais,
é do governo Lula, do governo Dilma, tudo aquilo que construiu para que a corrupção fosse realmente combatida, qualificando a Polícia Federal, instrumentalizando, criando os órgãos de controle. Então eu tenho todos os motivos do mundo para ter, não assim um amor pelo PT, mas eu ter de fato um respeito pelaquilo que nós construímos e um orgulho imenso de ser petista. No meio do programa, agora já acabou, a gente nem lembrou de dizer, né, Natanael, que foi Lula que botou Dias Toffoli lá. Então você faça a sua última fala aí e diga tchau. Agradecer ao Henrique, né? Vamos aí, Geraldo. Né? Vamos fazer o quê? Nós somos de briga. Vamos tocando o barco, porque o que eu lamento é o processo de emburrecimento que a população está passando, sendo forçada a passar, onde as pessoas que estão hoje no poder parece que estão trabalhando para ficar no obscurantismo geral. Mas nós vamos trabalhar muito para que sempre se clareie mais as expectativas de vida do povo maranhense, brasileiro, de São Luís e de todo o nosso estado. Grande abraço, muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente aqui e até amanhã.